Na briga pelo trono da Waystar, vale tudo. E o Ken aqui tá disposto a recrutar os seus irmãos, ainda que nenhum deles seja confiável. Já o Logan tá completamente isolado e tá apelando novamente para Marcia, que nós não víamos desde os últimos episódios da segunda temporada. Pois é, o cocô tá começando a feder cada vez mais e essa temporada promete fortes emoções. Vem comigo que a gente vai analisar tudo isso que rolou nesse segundo episódio da terceira temporada de Succession. Bora! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Eu tô muito feliz de fazer análise de Succession semanalmente com vocês, então eu conto com o seu apoio. Então já chega e, é claro, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like bacana e lembra, a análise de série, a regra é clara. Deixou um comentário no vídeo da semana passada? Eu vou ler o seu comentário nessa semana. E se você ainda não deixou um comentário, deixa um comentário nesse vídeo, porque aí na semana que vem, na análise do terceiro episódio, eu leio o seu comentário e estampo ele bem aqui nessa telinha. Valeu? Lá no Instagram, no @RafaGomes, a gente continua com esse papo e no TikTok, no @RafaGomesC também. Agora vamos falar sobre esse segundo episódio de Succession, que a coisa tá ficando feia mesmo pro Logan, né? Eu confesso que eu nunca tinha visto ele tão apavorado como a gente tá vendo ele no início dessa temporada. Ele tá tentando se aproximar de todo mundo, às vezes até apela pro sentimentalismo, deu uma ligadinha pro Connor dizendo que ele é meio bruto, né? Mas, pô, ele é o pai, ele ama. Mas é claro que o histórico do Logan nunca está a seu favor. E embora ele tenha dado uma regra bem clara de que nenhum dos seus filhos deveriam procurar o Kendall, todos eles acabaram procurando o Kendall, com a própria Shiv sendo a primeira. E depois, é claro, veio o Logan e aí veio o Connor. E o Kendall tá pilhado para poder transformar o Waystar. Existe um pouquinho de ego nesse desejo dele, mas também existe o interesse de fazer a diferença na empresa. Ele começou a ponderar a respeito de todos os crimes que a Waystar cometeu e deu uma boa pressionada nos seus irmãos, falando que todos eles, bem ou mal, muito ou pouco, sabiam exatamente de toda a sujeira que acontecia dentro da empresa. Ele até fala, nós não somos os responsáveis, mas nós sabíamos de tudo. A Shiv tentou tirar o dela da reta, mas ela também é cúmplice indiretamente como todos eles. E ele vem aí com a promessa de um futuro melhor, uma coisa de representatividade, trazer a galera mais jovem para governar a empresa, porque esses dinossauros já não estão com nada e, é claro, também não estão satisfazendo o interesse do momento, né, gente? Porque a gente tem uma sociedade contemporânea que está cada vez mais se aproximando da mentalidade dos jovens. Em contrapartida, está cada vez mais se distanciando da mentalidade dos velhos. Então ele tenta trazer essa premissa para tentar convencer os seus irmãos. E a gente vê que eles são picados pelo bichinho. Não pelo desejo de mudança, mas pelo medo de ficarem retrógrados e de também afundarem junto com o pai. Porque a verdade é que se o Logan cai, Roman, Shiv e Connor vão cair também. E aí o que era uma empresa familiar vai acabar caindo nas mãos dos acionistas, né? E é exatamente isso que eles não querem. Mas a gente tem um problema muito sério que a gente viu desde a primeira temporada lá de Succession. Ali o que rola é poder. Dinheiro já nem é tão importante assim, até porque eles têm muito dinheiro, né? Mas o que pega ali na família, principalmente entre os irmãos, é o poder. Todo mundo quer aquela bendita cadeira de CEO. Enquanto Game of Thrones tem o trono de ferro, Succession tem a cadeira confortável e de couro do nosso querido, ou melhor, do nosso famigerado Logan Roy. Tá todo mundo disputando aquela cadeira. E a gente vê que o que sempre vai falar mais alto é quem vai assumir a posição de CEO. E ao longo de todo esse episódio a gente vê esses irmãos se debatendo, tentando conversar com seus aliados, né? A Shiv vai ligar pro Tom, enquanto o Roman liga pra Jerry. Só o Connor é que não liga pra sua namoradinha, porque ela não sabe absolutamente de nada, né? Mas cada um ali tá ponderando sobre a possibilidade de aceitar ou não. No final das contas, quando o Connor rejeita a oportunidade, a gente acaba tendo meio que um efeito dominó. Quando um rejeitou, os outros dois acabaram rejeitando também meio que a galope, sabe? Porque como um pulou fora,
eles não viram muito sentido em continuar ali. Mas é claro que o elo dos irmãos com o Logan tá muito fragilizado, e não é só isso não, porque a Marcia, que sumiu lá nos últimos episódios da segunda temporada, e em virtude da Rhea ter se aproximado demais do Logan, reza a lenda que tudo que aconteceu entre eles foi profissional, mas na cabeça da Marcia rolou um flerte fatal, rolou um caso ali. E aí, depois de muita pressão, o Logan consegue trazer a Marcia de volta sob essa premissa de manter a família unida, a família tradicional brasileira, americana, né, gente? Pois é, ele chama ela de volta, mas o preço da Marcia aumentou, viu? Aqui, se você achava que era amor, não era, pois era cilada. Não era amor, era cilada. Porque a Marcia voltou aqui, ó, já trazendo a maquininha para passar o cartão aqui, bem Taylor Swift. Ela colocou o seu preço, disse que quer estabilidade garantida para os seus filhos e também pediu um acréscimo financeiro aí garboso. E é claro que o Logan, na posição em que ele tá, praticamente isolado, é melhor ele pagar essa ofertinha para ela do que acabar perdendo a Marcia, que querendo ou não, dava um certo esteio de estabilidade para ele, né? Mas não é só isso que aconteceu não. O Greg aqui tá preocupadíssimo, sendo Greg como nunca, né, gente? Ele tá do lado do Kendall, mas ao mesmo tempo que ele tá vendo todos os ânimos acalorados e todas as denúncias surgindo, aquela confusão toda, guerra entre pai e filho, ele fica naquela também. Será que ele está do lado certo? Como ele sempre fica, né? A gente sabe que os documentos que o Kendall tem como comprovação de todo esse esquema corrupto são os documentos que o Greg resgatou lá na segunda temporada, depois daquela tentativa de chantagem que não deu muito certo. Lembra que o Tom meio que cobrou essa chantagem dele? O Greg tentou chantageá-lo, Tom foi lá e deu uma outra invertida nele, e aí eles botaram fogo nos documentos. Naquela ocasião, o Tom não conseguiu botar fogo logo no começo, o isqueiro não funcionava, e quando ele foi tentar ir atrás de um outro isqueiro para poder fazer aquilo tudo rolar, o Greg aproveitou deste, ó, pegou vários documentos, que são esses que estão nas mãos do Kendall. E é claro que ele tá com medo de ir de novo parar no Congresso e ter que responder judicialmente, tá com medo disso sobrar para ele, porque querendo ou não, ele tem as mãos muito sujas, né, gente? Porque foi ele quem triturou todos esses documentos, assim como foi ele também que guardou cópias e que entregou essas cópias que ele conseguiu resgatar nas mãos do Kendall. E o Tom tá ali enchendo o saco dele e ele percebe que tá na hora dele pensar em si mesmo. Ao invés dele adotar um advogado que seria cortesia do Kendall, a gente sabe que nunca é de graça, né? Ou também um advogado da Waystar, porque a Jerry pressionou ele, mandando um dos advogados da empresa bater lá na sua porta. Independente disso, com medo de qual lado escolher, ele acaba escolhendo o lado mais sensato, que é o do seu avô, que vai ajudá-lo com toda essa parte judicial. Mas ainda assim o avô dele não quer se envolver. Esse avô é um cara bem difícil, né, gente? A gente acha que o Logan é muito complicado, mas eu não sei não, porque o Logan não é flor que se cheire, mas o irmão dele também não é tudo isso não, né? E por fim, depois de ficar um tempinho escondido lá em Sarajevo, o Logan decide bater de frente com toda a sua realidade e volta para Nova York. E lá no aeroporto é recepcionado pelos seus filhos e a Shiv não sai do carro para cumprimentá-lo, o que acaba meio que pegando mal, porque ele quer passar essa sensação de família estabilizada, ainda que o Kendall tenha soltado os cachorros atrás dele com denúncias muito graves. E ali naquela ocasião ele entra no carro onde a Shiv está e faz uma proposta de presidente para ela. Mas tudo que vem do Logan a gente não apenas recebe com os dois pés atrás, como é claro que a gente sempre desconfia das suas verdadeiras intenções. Ele quer dar o cargo para ela, mas com a Jerry ficando com o cargo de CEO como fachada. É como se fosse meio que uma laranja, entendeu? Falando em termos bem chucros. A Jerry seria ali o rosto de CEO, mas quem comandaria todas as funções, as atribuições de um CEO, de uma CEO nesse caso, seria a própria Shiv. A Shiv obviamente olha
para tudo isso com uma certa desconfiança, mas lembra que eu falei para vocês que toda essa família é movida por ego, por poder? É claro que o fato dela ser presidente acaba fazendo seus olhos saltarem, mas a gente não pode esquecer que o Logan que está fazendo essa promessa para ela é o mesmo que prometeu o cargo de CEO para ela no passado e depois usou a Rhea como uma forma de dar uma rasteira nela para que ela perdesse a função. E isso depois acabou gerando um entrave gigantesco na família. Então eu acho que isso aí é comprar gato por lebre, entendeu? Não acho que isso vai rolar mesmo e a gente sabe muito bem que a situação não vai ficar tão simples assim. A minha expectativa é que os irmãos mais pra frente comecem a realmente questionar a posição em que eles estão ao lado do Logan. Porque hoje eles estão do lado do pai, porque eles estão com medo do pai acabar morrendo de desgosto, ao mesmo tempo que eles têm muito medo do Logan, né? Mas, gente, ainda que o Logan seja uma figura muito forte, a sua força tá cada vez mais fraca. E agora que o Kendall tem um exército dos melhores advogados que existem nos Estados Unidos, é claro que ele não tá entrando nessa sozinho. Ele pode ser o único, pode ser um exército de um homem só, mas a verdade é que a munição dele é tão boa que é capaz de derrotar tanto Logan como Connor, Roman e Shiv. Agora, será que a gente vai chegar nesse ponto? A gente vai ter que esperar na semana que vem para tentar responder algumas dessas perguntas, né? Mas terminamos aqui a nossa análise e tá na hora da gente ir para leitura de comentários. Nessa semana a gente teve só um comentário, infelizmente, mas o comentário foi feito aqui pelo Bruno Luiz Orselli e ele acha que essa é a temporada em que o Roman vai assumir o cargo de CEO. Será mesmo que isso vai acontecer, Bruno? Eu confesso que eu tô bem com o pé atrás em relação a isso, porque o Roman, ele não conseguiu ainda se provar do jeito que ele deveria. Na segunda temporada ele começou a melhorar, chegou a fazer aquele curso preparatório para novos funcionários da empresa, mas eu acho que ainda não vai ser o Roman. Mas se for, vai ser tipo assim, cobrindo o buraco da Jerry ou algo do gênero. A minha expectativa é que a Shiv assuma o cargo em algum momento, mas a minha expectativa é também que isso dê um cagaço tão grande que ela vai ter que se afastar do cargo e ao invés dela ser o rosto da mudança, ela vai acabar se tornando o rosto da discórdia. Mas enfim, vamos ver o que a semana que vem nos aguarda. E ó, galera, se você ainda não deixou seu comentário, deixa aqui o seu comentário, participe comigo. Eu sempre leio os comentários de todo mundo, sempre respondo também. E não se esqueça de me acompanhar no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, pra gente continuar com esse bate-papo. Valeu? A gente se vê na próxima análise de série. Beijo!